Bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos. É com alegria que abrimos as portas e as janelas do nosso colóquio internacional, Infâncias em Contexto de Emergência Planetária. Neste primeiro ano, com o tema Desemparedamento e Decolonialidade. Pedimos que possam se apresentar aqui pelo chat, contem para nós de onde vocês são, qual município. Queremos muito conhecer vocês. Sejam todos bem-vindos. Gabriela Carmo, de Criciúma. Simone Portugal, de Brasília. Olha. Marcos Antônio Leandro, de Rizoma, da UFS. Nós somos o Grupo Gitaca, Grupo Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental, no âmbito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a querida Unirio, e temos o prazer de apresentar o Colóquio Internacional Infâncias em Contexto de Emergência Planetária, com o tema Desemparedamento e Decolonialidade, como mais uma iniciativa de articulação das múltiplas vozes e sujeitos que, na pesquisa, na extensão, no ensino, buscam construir práticas educativas, ecológicas, populares, estéticas e libertárias, buscando integrar o saber e o fazer relacionados à infância. Não podemos deixar de citar e agradecer aqui o apoio institucional do CNPq e o financiamento FEPERJ, aos parceiros que estão conosco nessa empreitada, às secretarias de educação, grupos de pesquisa, ONGs, movimentos sociais e os educadores. Muito obrigada. E agora, contrariando o ideal hegemônico e adultocêntrico que silencia as vontades dos nossos corpos em prol de uma hipervalorização da razão, chamamos a nossa querida Nayana para resgatar nossa inteireza para esta roda que está apenas começando. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Leia. Obrigada a todo mundo. Vamos começar. Fui chamada para brincar, para fazer as brincanças. Então, vamos lá, todo mundo comigo, todo mundo que está aí, que eu estou vendo no chat, Brasil inteiro. A gente vai começar a despertar nosso corpo e despertar nossa voz. Então, a gente vai fazer assim, ó, um alongamento de cabeça, e esse alongamento vai ter um som, tá? O som que a gente quiser dar para esse alongamento de pescoço. Ó. O ombro também, a gente vai sonorizar o ombro como a gente quiser. Como se a gente estivesse mastigando um bombom bem gostoso, sabe? E aí a gente vai despertando a nossa voz e o nosso corpo. E eu quero saber aí também, coloquem aí no chat o que vocês gostam de ouvir. Qual tipo de música, qual gênero musical vocês gostam de ouvir? Qual cantor, cantora, compositor, compositora, qual grupo? Eu quero ler um pouquinho mais aqui sobre vocês que estão participando, tá? Enquanto isso, eu vou brincar aqui com vocês com a percussão corporal, ou seja, com os sons que a gente pode fazer com o nosso próprio corpo. Vamos lá, então? Então, a gente começa batendo o pé lá no chão, ó. Quem puder aí, começa batendo o pé no chão. Depois a gente começa batendo na coxa, barriga e peito. Vamos de novo? Vai, coxa, barriga e peito. E qualquer coisa que a gente conseguir fazer com o corpo, né? Qualquer som é bem-vindo, né? A gente tem um grande instrumento com a gente mesmo, né? O nosso próprio corpo é um instrumento. E aqui nas palmas, olha só as palmas que a gente pode fazer. A gente tem a palma grave, que é essa aqui, ó, a gente faz um C com a mão e bate a palma grave. A gente pode fazer uma palma, a palma normal, aquela que a gente bate no parabéns, né? Que é mais aguda que essa palma, né? Essa é a palma grave, essa é a palma aguda. Tem uma palma chamada palma estrela também, que é uma palma que dá um estalo bem forte. Não sei se vocês vão conseguir ouvir esse estalo, ó.
Então, tem a palma estrela e tem também a palma chuva. Que se a gente tivesse, assim, né, presencial, a gente faria uma palma chuva, que é essa aqui, ó, 2 dedinhos, com todo mundo e ia parecer que tá chovendo de verdade, ó. A gente fecharia os olhos, assim, experimentem. Quando vocês estiverem no presencial, quem estiver no presencial no sábado, experimenta fazer uma chuva. Pede para a plateia inteira fazer isso aqui e vai parecer uma chuva. E a gente pode fazer o trovão também, que é batendo o pé no chão. Então, tem essa palma chuva, tem o estalo de dedo. Estou vendo aqui o que vocês gostam de ouvir. Marisa Monte, Gonzaguinha, Marília Mendonça, Gilberto Gil, Betânia. Legal, que eu já conheço um pouquinho de vocês. Então, tem o estalo. Tem uma palma, gente, que é muito legal, chamada palma poc-poc pelos barbatuques. Eles chamam de palma poc-poc. Que é assim. Você faz 2 conchinhas com a mão. Aí, você deixa um buraquinho para sair o ar. Pode ser assim ou pode ser assim, ó. Dedo indicador com o dedão. E aí, esse arzinho vai entrar na sua boca em O. Sua boca vai ficar assim, ó. O. Aí vai entrar esse arzinho. Não faz nada com a voz. Aí vai sair, ó. Me confirmem aí se vocês estão ouvindo o poc-poc. Se tá saindo aí direitinho para vocês esse som do poc-poc. Tá? Depois eu quero saber se saiu esse poc-poc. Então é muito legal, porque é super divertido, é uma delícia de fazer, que é a palma poc-poc. E tem várias coisas que a gente pode fazer na nossa boca que a gente já sabe, que é o estalo de língua, né? Ó, tá dizendo que estão me ouvindo bem aí no poc-poc. Legal, bom saber. Então tem o estalo de língua, tem o vácuo de boca. Tudo que a gente brinca com o neném, né? Olha como a gente usa várias coisas para brincar com o neném. Então, ó, beijinho, muxoxo, tudo isso a gente pode usar para fazer música. E tem também uma que é assim, ó, a gente faz um O com a boca para dentro, com o lábio para dentro. Aí a gente vai bater a ponta aqui, ó, da mão, né? Que são os dedos, aqui, ó. E a gente faz essa percussão nos lábios, tá? Então, agora que a gente já aprendeu algumas percussões corporais, não são só essas, são infinitas as possibilidades. A gente pode sempre descobrir, criar novas percussões corporais, tá bom? Agora, eu vou fazer 4 e vocês vão repetir esses 4. Então, eu faço assim, ó. Palma, 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 palma. Aí vocês, palma, palma, palma. Peito, peito, palma, palma, palma. Vocês, peito, peito, palma, palma, palma. Peito, peito. Vocês. Palma, estrela. Vai. Então tá, vou continuar aqui. Vou fazer mais 4, ó. Vocês. Vai. Vocês. Ah. Aê. Beleza. Então, agora vamos despertar um pouquinho mais a voz, né? A gente estava despertando o corpo. Agora a gente vai despertar um pouquinho mais a voz. Uma brincadeira que eu quero que vocês façam aí. Vocês fizeram eco? Bota assim, eco fizemos o eco. Que foi esse que eu fiz e vocês repetiram. Quero saber se vocês estão aí fazendo, despertando aí o corpo. Que agora tem uma que é mais elaborada.
Vamos lá, a gente vai, ó, num crescente, tá bom? Que é essa aqui a gente tem que concentrar, que é o seguinte, ó. Quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser não, vocês vão dizer sim. Então eu faço assim, ó. Sim, sim, sim. Aí vocês, não. Vocês, sim, sim, sim. Tá bom? Então, eu pergunto, vocês respondem, tá? É uma pergunta musical, vocês fazem uma resposta musical. Então, vamos lá. Ó, fizeram um eco, fizeram ali. Agora eu quero saber se vocês estão fazendo sim, sim, sim. Bota sim, 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 ok. E vamos lá. Sim, 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 vocês. Não, vocês. Não, sim, não, vocês. Sim, sim, não. Não, sim, não. Sim, não, sim. Sim, não. Vocês? Não, sim, sim. Não, sim, não. Agora. Sim, sim, não. Não, sim, sim. Ó, esse aí teve que concentrar. Bota aí se foi difícil, se foi tranquilo, se tá fazendo, ó. Disseram aí que tá rolando sim, 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 ok. E agora, a gente vai continuar nessa mesma melodia, só que a gente vai fazer com contrários, tá bom? Então, vamos lá. Ó, se eu falo alto, 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 vocês. Baixo, baixo, baixo. Muito, muito, muito. Quente, quente, quente. Frio, frio, frio. Muito, muito quente. Pouco, pouco frio. Forte, forte, baixo. Fraco, fraco, alto. Muito, muito forte. Pouco, pouco fraco. Agora, seguinte, eu vou pegar o nome de vocês. Vou pegar um nome aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar o nome da Indira, que eu tô lendo aqui, da Indira Arruda. Então, quando eu disser Indira, vocês vão dizer Shirley. Quando eu disser Shirley, tô pegando aqui o nome da Shirley Pimentel. Quando eu disser Shirley, vocês vão dizer Indira. Indira, Indira, Indira. Shirley, Shirley, Shirley. Shirley, Shirley, Shirley. Indira, Indira, Indira. Shirley, Indira. Shirley, Shirley, Indira. Indira, Indira, Shirley. E para terminar, vou pegar aqui ó, o nome da Tatiana Mello. Quando eu disser Tatiana, vocês vão dizer Sara. Quando eu disser Sara, ó, peguei o nome da Tatiana Mello e da Sara Duarte. Quando eu disser Sara, vocês vão dizer Tatiana. Sara, Sara, Sara. Tatiana, Tatiana, Tatiana. Sara, Tatiana, Sara. Tatiana, Tatiana, Sara. Sara, Sara, Tatiana. Sara, Tatiana, Sara. É isso, gente. Brincaram, despertaram, acordaram? Obrigada. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. Já agradeci a Nayana Torres, né, que veio aqui nos agraciar com sua presença, com esse canto maravilhoso.
né? Ela é mestre em música corporal, regente coral, cantora, mãe, dirige o grupo Subversos, Coro de Corpo, Coral Pedra da Urca, Coral da Tarde. Muito obrigado, Nayana. E convidamos agora todos a assistir as palavras da Irene Rizini, professora, pesquisadora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, que hoje nos saúda com o início de evento e nos convida a pensar as vivências na natureza como um caminho possível para a decolonialidade. Seja bem-vindo. Meu nome é Irene Rizini, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, o CIESP. É com muita alegria que nesse momento eu teço algumas conexões entre palavras nessa breve comunicação celebrando o Colóquio Internacional Infâncias em Contexto de Emergência Planetária, Desempadeiramento e Decolonialidade. É um evento da maior importância e muito oportuno nesses tempos reconhecidamente críticos para a saúde do nosso planeta e de todos os seres que nele habitam. Além disso, a importância de priorizar as crianças nas análises e recomendações propostas pelos participantes que aqui se reúnem para provocar reflexões sobre as condições de existência das crianças e apontar uma diversidade de perspectivas orientadas pela ética do cuidado de si, das sociedades humanas e dos demais seres de vida na nossa Terra. Gostaria de lhes falar por breves minutos sobre o tema decolonialidade e infância, herança colonial e conexão das crianças com a natureza, que foi desenvolvido por mim e minha coautora, Mariana Menezes. Nesse artigo, propomos uma reflexão sobre decolonialidade a partir da correlação entre infância e natureza. A nossa argumentação inclui uma revisão de conceitos, conteúdos e práticas educacionais adotadas junto às crianças, identificadas como heranças de epistemologias coloniais. Nele, abordamos aspectos que reforçam o silenciamento das contribuições dos povos originários e dos saberes e as experiências infantis, e ressaltamos a importância de incorporar vivências e percepções sobre o mundo natural que fomentam relações de reciprocidade, em detrimento de relações baseadas no uso e consumo indiscriminados dos recursos naturais. Eu gostaria de concluir destacando que os conhecimentos científico e tradicional não estão alinhados às escolhas político-econômicas que predominam em nossos países. Essas escolhas encontram-se dissociadas da premência frente aos inúmeros desafios ambientais que já estão nos confrontando a cada dia. São eles exatamente os desafios que semeamos com o avanço dos processos de industrialização, urbanização e desmatamento, entre muitos outros, que serão herdados pelas gerações mais jovens. Elas não fizeram parte dessas escolhas, mas sofrerão as suas consequências. Que esse colóquio possa contribuir para o conhecimento, sendo capaz de avançarmos para além da simples tomada de consciência, que suas proposições naveguem longe e voem alto, possibilitando as condições necessárias para subsidiar ações que façam diferença nas vidas das crianças e de todos os seres vivos. Muita inspiração para todos nós que estamos nesse caminho juntos. Agradecemos as palavras da professora e chamamos agora a professora Leia Tiriba e Frederica de Assis, membros da equipe de organização do evento, para apresentar os nossos desejos para o dia. Bom dia, gente.
Um prazer estar aqui com todo mundo, especialmente com esse grupo que coletivamente construiu esse projeto, esse trabalho ao longo de meses. Então, eu vou ler aqui um texto que nós preparamos para saudar vocês, né? São pessoas de muitas partes do Brasil, da América Latina, tem gente da Europa, tem gente da África. Esse colóquio ele é fruto de um trabalho coletivo que envolveu muita gente, majoritariamente envolveu mulheres, né? Mulheres negras, brancas, hétero e homoafetivas, moradoras do Rio de Janeiro e de muitas partes do Brasil. O coletivo, esse trabalho coletivo envolveu professoras e professores, educadoras e educadoras, atentas às suas raízes étnicas. Nós estamos em busca dos fios ancestrais que nos unem a um passado de luta dos nossos povos. Nos afirmamos filhas e netas, sobrinhas de paulistas, catarinenses, baianos, cariocas, pernambucanos, gente dos 4 cantos desse país. Nós somos herdeiras culturais de povos escravizados, descendentes de portugueses, espanhóis, indígenas de distintas etnias. Como diz Antônio Nóbrega na sua música, nós somos Pataxós, Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Rendemos nossas homenagens aos antepassados e honramos a ancestralidade mesclada de nossos povos afro-pindorâmicos e europeus. Nós somos alunas e professores de cursos de graduação, mestrado e doutorado da Unirio. Coincidentemente, hoje a nossa universidade se uniu a outras tantas universidades federais que estão em greve por condições dignas de trabalho. Estamos em greve de ocupação. Portanto, esse colóquio é uma atividade de greve, é um protesto dirigido aos setores conservadores desse país, para que um novo projeto de país com cultura, formação, autonomia, independência se imponha. Depois de meses de dedicação, aqui nós estamos realizando o sonho de colocar na roda uma questão que norteia as nossas ações de pesquisa, de ensino e de extensão. Que questão é essa? É o desejo de qualificar o dia a dia das crianças, a quem nós dedicamos o nosso fazer educativo. São as nossas filhas e filhos, netas e netas, alunos e alunas, seres orgânico-culturais, recém-ingressados no convívio social, que compartilham a vida conosco nesse momento histórico que nós estamos a produzir coletivamente. É um momento em que cada vez mais vão se mostrando evidentes as raízes da insalubridade que assola o planeta. Um profundo mal-estar civilizatório nos acomete. Nós vivemos em um planeta em candela, como dizem os nossos irmãos latinos de fala espanhola. Um planeta em crise moral, econômica e espiritual. Não se trata mesmo de um problema produzido pelos homens, pela humanidade, mas um problema produzido por um modelo de desenvolvimento, por uma cultura mercadológica que se planetarizou pela força das armas e do dinheiro. Esse colóquio é para nós um movimento de socializar olhares, sentimentos, estudos, visões acadêmicas, práticas concretas que anunciam outras perspectivas ontológicas, epistemológicas, antropológicas, alternativas ao padrão dito civilizatório, padrão europeu, norte-americano, capitalista, colonialista, que vem devastando a Terra. Buscando driblar essa realidade de desequilíbrio, de desigualdade e de sofrimento psíquico
especialmente para as crianças, para os jovens, contra esse mal-estar civilizatório, nós nos damos as mãos, brincamos, estudamos, pesquisamos e inventamos metodologias de trabalho educativo-pedagógico que nos mantém vivas e inteiras para seguir inventando história, junto com as crianças, desfrutando a beleza da vida, como sempre fizeram e ainda fazem nos dias de hoje os povos originários que habitam os 5 continentes desse país, que resistem todos os dias, saúdam o sol, as águas, saúdam a vida. Com esse colóquio, nós desejamos colocar na roda, lado a lado, a questão da vida na Terra e a questão da vida na escola, a questão ambiental e a questão curricular. As crianças frequentam a escola. Este é o lugar obrigatório para todas elas, no Brasil e em grande parte do mundo. Diante dessa realidade de profundos desequilíbrios socioambientais, que mundo nós convidamos as crianças a habitar? Que realidades curriculares cotidianas propomos a pessoas que têm entre 0 e 12 anos a quem nós pretendemos educar? Neste colóquio, nós reunimos conhecimentos e experiências que nos indicam perspectivas socioambientais, educacionais, curriculares, orientadas pela ética do cuidado de si, das sociedades, dos territórios, das demais formas de vida que habitam o planeta, não apenas a forma humana. A intenção é de que o evento seja um espaço efetivo, afetivo, de apresentação e discussão de estudos e pesquisas nas ciências humanas, com foco voltado para as infâncias, para a educação, para a ecologia e para as cosmovisões não hegemônicas ocidentais e afro-ameríndias. Esses são territórios repletos de potencialidade para a emergência de pedagogias nossas, nativas. Não se trata de jogar fora o que aprendemos com as pedagogias históricas, clássicas, mas de buscar o melhor das nossas tradições, o que o colonialismo vem tentando apagar. A beleza dos nossos corpos, a força das nossas danças, das nossas ancestralidades, as ciências que brotam da terra, das águas, de tudo que é vivo. Axé. É com alegria que damos início a esse colóquio internacional Infâncias em Contexto de Emergência Planetária. E aí eu quero passar a palavra para minha companheira Frederica, que está aqui ao lado. Então é isso, né, Leia? Está aberto o nosso colóquio. É muita alegria e uma ansiedade imensa falar depois de você, depois da Irene. Mas é isso, eu estou aqui com uma aprendiz e é um prazer e uma honra compor com vocês esse colóquio, né? Que a gente vem se dedicando há tanto tempo para fazer esses encontros que vão se dar hoje nos 2 próximos dias, que é essa nossa metodologia decolonial teórico brincante. Ela é um fazer artesanal e coletivo. Então, é assim, a gente chega nesse primeiro dia, atrasa um pouco, mas a gente segue com alegria e com desejo de que bons encontros se deem. E é com a contraposição de trânsito por diferentes campos de estudo que pretendemos a tessitura de um território transdisciplinar, de forças que atuem como barreira aos princípios que sustentam o sistema político-econômico hegemônico. Desejamos, nesse colóquio,
contribuir para um campo de ecologias políticas definidas por ações de entrelaçamento com o cosmos, em territórios de liberdade e amizade, e uma sociedade do bem viver. Nessa metodologia, as nossas dinâmicas têm o sentido de desafiar para a criação e experimentação de dispositivos educativo-pedagógicos que favoreçam a condição biofílica e alimentem valores de cidadania e florestania, em contraposição a políticas curriculares mantenedoras do projeto capitalístico, colonialista, racista, que vem devastando a terra. Uma metodologia não é apenas um método. Ela traz princípios, utopias, questões, movimentos de resistência, subversão. Nossa metodologia aposta na vida e na alegria. Assim, vamos articulando exposições teóricas, com proximidade da natureza, recepções dançantes, expressões artísticas, cantos, imagens, manifestações culturais de nossos povos latino-americanos e caribenhos. Em nossa conferência matinal de hoje, teremos o prazer de estar com estudiosos internacionais e nacionais, representativos dos campos de estudo das infâncias, da ecologia e da decolonialidade. De modo entremeado com as falas, serão apresentados vídeos de experiência de educação escolar e de movimentos sociais em territórios tradicionais e originários. Será uma manhã de resgate e fortalecimento de conhecimentos ancestrais que abrigam outros modos de sentir, de pensar e estar no mundo. Para começar, vamos pensar em uma possibilidade de um cuidado infantil compartilhado por toda a sociedade. Convido, então, Lenira Haddad para estar aqui com a gente. Lenira é doutora em educação, professora da graduação e do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Alagoas. É líder do grupo de pesquisa em educação infantil e desenvolvimento humano e membro do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. Bem-vinda, Lenira. Então, bom dia a todos, todas que estão nos assistindo. Mas eu queria começar agradecendo o convite da Léa Tiriva, minha amiga, colega de longa data, e parabenizar a Léa e toda a equipe por esse evento, que eu acho que é um evento que vai ser um marco histórico para a nossa área, não só da educação, né? Porque esse tema é um tema muito abrangente e ele é muito emergente mesmo. O título, ele é um título muito sugestivo, muito pertinente para a situação que a gente vive hoje. Então, parabéns, Léa, e toda a equipe. É um prazer estar aqui, um prazer dividir essa sessão aqui com a Patrícia Nogueira, com o Cacá Verá. E eu escolhi para falar um pouco, para trazer, para dividir com vocês, o último projeto assim, grande, né, que eu coordenei na Universidade Federal de Alagoas, que é A Cidade, a Criança e o Patrimônio, diálogos entre os saberes e fazeres das comunidades penedense e borense. Então, é um projeto que aconteceu em parceria com a Universidade Federal de Alagoas e a Universidade de Évora. Eu vou estar trazendo aqui um pouco do contexto, das premissas, da concepção inicial, das etapas realizadas, as metodologias e contributos. Vou tentar ser rápida para poder dar conta do recado, né? Mas antes de qualquer coisa, dizer que é um projeto que ele começou, ele foi concebido em 2018, depois de um estágio como professora visitante que eu realizei em Évora, na Universidade de Évora, e ele aconteceu na cidade de Penedo, de 2009, 2020, mas ele foi interrompido com a pandemia. Mas, de qualquer forma, né, um projeto que foi arquitetado, ele é muito complexo e pode servir de inspiração, espero, né, para outros municípios. Ele envolveu 3 instâncias da municipalidade do patrimônio acadêmico, porque ele envolveu, então,
assim, um termo de cooperação entre o município de Penedo, a Câmara Municipal de Évora, o IFAM de Alagoas, que é o Instituto de Patrimônio Histórico-Cultural, e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, e as duas universidades que eu já citei. E também abrangeu as áreas de educação, cultura e patrimônio. Ele foi desenvolvido entre, né, o meu grupo de pesquisa, juntamente com duas pesquisadoras da Universidade de Évora, que é a Maria Assunção Falck e Isabel Bezelga. As duas grandes premissas, né, sustentam o projeto, que as referências culturais existentes nos territórios devem ser reconhecidas e valorizadas como recursos imprescindíveis para a educação da criança, a formação dos profissionais do currículo, assim como para interações e diálogos com as famílias e comunidades em geral. E também a ideia, né, de que quando a educação infantil e o seu currículo dialogam com o patrimônio cultural, e quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente envolve também o ambiente natural. Tá? Então, reconhecendo, valorizando e potencializando a vivência das crianças em seus territórios, o sentimento de identidade e pertencimento para com a cidade é fortalecido. Algumas fontes de inspiração, teve vários contributos teóricos que não vai dar tempo de falar aqui, mas, assim, principalmente, né, uma experiência que aconteceu na década de 90, em Ubatuba, foi uma grande inspiração para o projeto. Um projeto que já estava desenvolvido em Évora, que eu tive a oportunidade de conhecer nessa época que eu fui professora visitante, que envolvia a ocupação da cidade pelas crianças, em parceria com a Câmara Municipal de Évora, a Universidade de Évora e as instituições de educação da infância. Uma outra grande fonte de inspiração é o projeto do Tonucci, a Cidade da Criança, né? Também a premissa, né, do direito das crianças ao espaço público da cidade, em especial o direito à participação nas decisões sobre os seus usos, estudos de cidades patrimoniais com base em uma perspectiva crítica, estudos da criança, sociologia da infância e vários outros. Bom, aqui na concepção inicial do projeto, ele tem 4 grandes dimensões, considerando que a criança está no centro, né? Ela é o nosso objeto, né? É a criança que almejamos os seus direitos. E, então, a primeira grande dimensão seria a cidade, local e território. Isso significa o quê? Que a gente precisa conhecer, né, essa cidade, esse local, esse território, esses territórios, né? O que mobiliza aspectos históricos, políticos, geográficos, a dimensão patrimonial, os saberes locais, as práticas culturais. Então, tudo isso fez parte dos nossos planejamentos. A outra dimensão, grande dimensão, são as instituições de educação infantil, então, que é o grande âmbito educacional. Então, assim, uma grande concentração de energia foi voltada para conhecer essas instituições, analisar, do ponto de vista da qualidade, né, as suas estruturas, as unidades, os agentes de educação, a oferta, a qualidade dos espaços, dos materiais, dos mobiliários, os seus usos pelas crianças, os modelos pedagógicos vigentes, a organização do trabalho pedagógico, tudo isso para pensar nesse terceiro eixo da formação-mediação, né, como um plano de formação participado com todas as instâncias. E essa formação foi pensada em vários campos, né, em 3 campos principais. O campo educacional, vou voltar aqui.
o campo educacional, que envolve também, enfim, o conhecimento da criança, as diversas abordagens pedagógicas que possam trazer uma perspectiva mais participativa da criança, em termos, né, de organização de espaço, de tempos, relações, o papel do adulto, a relação com a família, e a dimensão também, um campo artístico que visava conhecer também o repertório desses atores que faziam parte do projeto, aí, assim como a ampliação, né, desse repertório, trazendo literatura, artes visuais, música, dança, teatro, quer dizer, trazendo, quero dizer, na verdade, fomentando, mas principalmente a partir daquilo que já existia em Penedo, né? Em especial as manifestações artísticas das diversas culturas populares, né, de tradição e contemporânea. E a última dimensão seria o último campo, né, do patrimonial também, que envolvendo a dimensão histórica, social e ambiental. Por último, a última dimensão seria as famílias e a comunidade local, o que exige um conhecimento, uma escuta sensível pelos diversos espaços daqueles territórios, espaços de associativismo, espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de fruição artística e também religiosa. Então, a interação entre essas 4 dimensões, ela pressupõe, né, a interdisciplinaridade e transversalidade que atravessa todo esse projeto. A gente também buscava uma relação de horizontalidade com Évora, no sentido de troca, né, e não da relação de mão única, né? E com isso que nós colocamos de ponto de partida, né, foi o potencial educativo mais sólido que a Évora apresentava, com as ações já estabelecidas no âmbito da implementação de metodologias participativas, e também com essas experiências já de longa data, né, da ocupação da criança na cidade. E Penedo, uma tradicional vocação artística e cultural que poderia também estar mobilizando em Évora, né, essa fluidez, essa performatividade, né, que envolvem essas celebrações, as formas de expressão do lugar. Bom, eu vou correr aqui por causa do tempo. Ele estava desenhado em 3 etapas, né, a análise da situação, a primeira etapa, que envolveu tanto a questão, o sistema, né, municipal de educação infantil, os recursos, os equipamentos, espaços públicos, da cidade, né, e uma análise também, né, no sentido de levantamento, né, do potencial artístico e do patrimônio cultural da cidade. Então, isso foi uma primeira grande tarefa, né, que envolveu uma equipe de 17 pessoas e também envolveu 2 teses de doutorado, 2 dissertações de mestrado e também trabalho de conclusão de curso. A segunda etapa envolveu o intercâmbio pedagógico e cultural Penedo e Évora, e a terceira etapa foi pensado, né, e foi apresentado um conjunto de ações formativas e propositivas derivadas dessas 2 etapas, que teria longa duração de 3 anos, mas que foi interrompida em função da pandemia. Essa equipe multiprofissional, ela era composta por professores e discentes, né, da Faculdade de Pedagogia, da UFAL, da Cultura, da Arquitetura e do Turismo. Eu vou falar um pouquinho, assim, vou passar os slides rapidinho, porque eu quero falar um pouco mais da segunda e da terceira etapa, né? Então, aqui toda a equipe
fazendo visitas às 28 instituições e analisando a infraestrutura, os espaços, a pedagogia, a formação dos profissionais e também o repertório, né, dos profissionais em relação a esse tema que a gente estava trabalhando. O levantamento, né, do patrimônio cultural, que incluiu tanto a questão física dos recursos, edifícios, os espaços públicos, como também os artistas, as culturas de tradição popular e contemporânea. Então foi feito um mapeamento, desse mapeamento que a gente queria, porque para que fazer esse mapeamento? É porque a gente queria justamente a aproximação das unidades de educação infantil com essas expressões, né, com esses recursos que a cidade oferece. E a gente concluiu por um patrimônio cultural riquíssimo. Nosso ponto de partida foi um inventário que o IPHAN tinha feito. Ele ainda não tinha sido publicado, mas ele foi um inventário que foi feito em 2015. Ele foi o nosso ponto de partida, e desse inventário nós partimos, então, para esse levantamento, né, do patrimônio cultural. E também um questionário amplo foi oferecido, né, a gente convidou os profissionais para responder sobre em até que ponto, né, a cultura penedense estava presente, né, no contexto escolar, e a gente sabe o resultado, né, que ele está presente, mas de uma forma muito limitada, muitas vezes circunscrito apenas ao Centro Histórico de Penedo. Para quem não conhece, eu esqueci de colocar isso, né, porque Penedo e Évora são duas cidades tombadas, né, a Évora foi tombada pela Unesco e Penedo, tombada pelo Patrimônio Arquitetônico Cultural, foi tombado pelo IPHAN de Alagoas, em 1996, e então eram duas cidades com algumas semelhanças nesse sentido também, de uma população em volta de 60 mil pessoas, e que poderiam, então, né, ser dois locais interessantes para essa aproximação. E a segunda etapa, ela envolveu um programa que a gente batizou de Programa de Residência Pedagógica e Cultural. Teve a participação de 15 profissionais de Penedo, 12 professores de educação infantil, 3 técnicas da Secretaria Municipal de Educação, uma doutoranda, um cinegrafista de Penedo, que foram a Évora, a Universidade Federal, a Universidade de Évora, né, na figura, na coordenação com a coordenação dessas duas parceiras, a Maria Assunção Foch e Isabel Bezelga, organizaram uma programação de 2 semanas. Teve também o apoio, né, da Câmara Municipal de Évora e do Diretório Regional de Cultura do Alentejo. Então, essa programação foi uma programação intensa, que envolveu a imersão das profissionais, das professoras, né, e em instituições de educação de infância, trabalhando junto com as educadoras de infância e acompanhando essas educadoras nos projetos que eram desenvolvidos na cidade e comunidade. Isso no período da manhã. No período da tarde e no período da noite, teve a participação delas em vários eventos, seminários, vivências em locais culturalmente relevantes, reuniões na Câmara Municipal de Évora e também na Universidade de Évora. Então, teve essas vivências, né? Foi muito importante esse pareamento, né? As educadoras não ficaram visitando as escolas, elas foram distribuídas em determinadas escolas, né, e trabalharam junto com determinadas educadoras do começo ao fim.
e participaram, então, de todos os projetos. Eram vários projetos que estavam sendo desenvolvidos na cidade, e essa experiência ela foi registrada num documentário que ele está depois tá colocado nas referências que eu vou deixar, vou mostrar no final da conferência. E também teve muitas partilhas de saberes e afetos, né? Algumas festas, manifestações, teve manifestação artística que as brasileiras apresentaram para as eborenses e vice-versa. Danças e jantares. Então, vivências que aproximaram muito. A terceira etapa, além do documentário, a gente tem 2 artigos nossos que também falam da repercussão dessas experiências tanto para as professoras de Penedo quanto para os educadores de Évora. A terceira etapa ela foi pensada como eu já falei, em 3 anos, né, tendo alguns pilares, né, um vasto programa de formação de professores, mas também de agentes culturais. A constituição de centros de referência, a gente tinha pensado em 3 centros que poderiam ser referência, que poderiam servir de referência mesmo, né, para a inovação de práticas, a ambientação de espaços na cidade, não apenas escolares, né, diálogos culturais entre a criança e a cidade e patrimônio, envolvendo parceiros culturais e artísticos locais, diálogos interculturais, Penedo e Évora, e tudo isso iria alimentar a elaboração de orientações curriculares para a educação infantil do município de Penedo, com ênfase na cultura local. Eu acho que vou pular isso aqui, vou passar agora para pesquisa de doutorado da Giane Costa Amaral, que foi uma doutoranda que eu orientei, e que recebeu, o ano passado, o prêmio Ana Maria Vieira de Almeida, que foi oferecido em Lisboa. E nós viajamos a Lisboa para receber esse prêmio com muita honra. Ele configura, então, a construção de um diálogo entre Évora e Penedo, investiga as dimensões teóricas e práticas da relação criança, cidade e patrimônio. Essa tese ela envolveu 3 etapas, 3 tempos, né? Teve uma vivência enquanto estágio doutoral na Universidade de Évora, em que a doutoranda pôde vivenciar essas iniciativas de ocupação da criança na cidade. Isso foi um momento anterior, né? Quer dizer, um primeiro momento. E depois ela participou das atividades do programa de residência que aconteceu em Évora, acompanhando as educadoras de Penedo. E num terceiro momento, ela realizou uma pesquisa colaborativa com uma das professoras que participou desse intercâmbio, e acompanhando, então, 2 turmas de crianças em ações na cidade, né, 2 turmas de crianças de 5, 6 anos, de 2 pré-escolas, uma situada no centro histórico e outra no campo. Perpassando esses 3 momentos, houve a realização de um projeto de correspondência entre crianças de Évora e Penedo. A gente acreditava também que a correspondência entre crianças iria ampliar sobremaneira essa ideia tanto da aproximação dos 2 contextos, como esse esforço em comunicar, né, às crianças que cidade é essa de Penedo na perspectiva da criança. Bom, então eu vou contar aqui só algumas ações da doutoranda, né, que hoje já não é mais doutoranda, é formada, né, está atuando agora na Universidade de Paraíba, de Campina Grande. A Feira Livre de Penedo ela é um dos patrimônios culturais inventariados pelo IPHAN, né,
como um lugar da tradição popular, um traço de identidade local, que se faz presente desde o início do século XIX. Então, um dos episódios, né, das ações foi a compra de frutas nessa feira, para fazer uma salada de frutas na escola, mas que oportunizou ricas experiências com os agentes do lugar, os feirantes já de tradição, que houve muita conversa intergeracional, né? Os transeuntes que perguntavam o que as crianças estavam fazendo aqui, familiares que eram identificados pelas crianças, e também o anúncio, né, que é uma figura folclórica, que chama Poderosa, que é um animador de festa, que se veste de boneca, que anunciou a presença das crianças na feira, o artesanato local e também a barraca de artesanato de palha, que também que é da Dona Neide, da Banana, que é muito conhecida, né? Que é uma figura também muito importante como patrimônio cultural. Eu estou contando, elenquei alguns episódios que têm interrelação entre eles. Uma outra visita foi para uma exposição que estava acontecendo no hall do Teatro Municipal de 7 de Setembro, que era de animais, né, da Mata Atlântica, e as crianças foram ver essa exposição, mas logo perceberam que alguma coisa estava acontecendo dentro do teatro, e ficaram espreitando ali, espiando, né, o que estava acontecendo, até que o diretor chamou as crianças para participar. Era um ensaio de uma peça que se chama O Território, é um livro, e que retrata essa feira livre. Coincidentemente, né, a peça falava dessa feira e falava também da barraca da Dona Neide, da Banana, que era visitar. Então, as crianças puderam identificar tanto a feira como a barraca e também saíram de lá cantando uma música de coco de roda que retratar que um dos refrões tinha a ver com uma frase que é sempre dita na feira: quem quer comprar, quem quer comprar, e as crianças saíram cantando esse refrão. Um outro episódio foi porque teve várias metodologias envolvidas, uma delas é a deriva, né, de passeio pela cidade, a deriva, sem saber o que vai acontecer, e encontrar esses músicos, né, um músico, na verdade, esse violonista, sentado na calçada, na beira da porta da casa dele, cantando, e as crianças querem participar, sentam, são bem-vindas e acabam cantando junto com ele. Uma outra cena que acontece, né, numa desses passeios à deriva, é que a professora, um menino quer mostrar para o professor um caminho diferente para chegar na escola, diferente daquele que a professora estava querendo fazer, né? E também falar rapidamente do projeto de correspondência que aconteceu entre os dois países, envolvendo as crianças. Então, aqui são o envio das fotos, né, dos grupos de crianças que participaram do projeto de correspondência, que enviaram as fotos da turma para as crianças de Penedo. E aqui as fotos das crianças de Penedo, das duas turmas de crianças de Penedo que participaram do projeto, enviaram as fotos. E junto com as fotos também teve um envio de uma das cartas, né? Que é lá: olá, colegas de Portugal, somos crianças do Jardim 2, da tia Flávia, da escola Arlindo Ferreira de Moraes, queremos conhecê-los, saber o nome de cada um de vocês, saber o nome da sua professora, saber como que é a escola de vocês e saber o que gostam de comer. Queremos saber também como é a sua cidade e as ruas. Tchau, um beijo.
E aí elas foram para o correio entregar a carta nesse envelope e também foram numa loja de artesanato para comprar, porque essa professora, ela ia para Évora participar do intercâmbio e ia contar a lenda da carranca, que foi uma lenda que foi escolhida para que as crianças de Évora conhecessem, né? Então, foram nessa loja de artesanato comprar. E aqui as crianças da Escola do Campo, que mandaram aqui a direção, né, de onde ficava a sua escola. E também eu queria finalizar com um episódio que eu acho que ele retrata muito, né, aquilo que a gente precisa prestar atenção, né? Que, assim, um dos diálogos envolveu o que as crianças queriam mostrar de lugar da cidade, o que é a cidade de Penedo para... O que eles queriam mostrar da cidade de Penedo para as crianças de Évora. E um dos meninos falou, eu quero mostrar a Casa da Farinha. E aí, ao ser perguntado, né, o que se faz na Casa da Farinha, ele respondeu, nós mandioca, bota no coisa, vai fazendo assim, e vai mexendo com o corpo, e a mandioca vai descendo, e depois nós bota no caixão, aí nós vai fazendo a farinha, nós vai botando no fogo, vai fazendo assim, sempre mexendo com o corpo, e vai coisando. Aí pega a mandioca, bota no saco, bota na coisa, baixa o pão, começa a coisar, vai remexendo o corpo, e aí vai coisando, pega uma coisa de um saco, vai coisando, tira do outro, e bota no outro, daí chega, desce o leite, daí tira, bota no coisa, daí tira do saco, bota dentro, raspa, e daí quando o leite sair, pega, bota no coisa, bota mais no outro saco, coisa, e daí consegue descer, e aí faz a farinha. A gente, nesse tempo da pesquisa, uma das ações, a gente fez um levantamento da produção acadêmica do patrimônio cultural, o que já tinha sido pesquisado sobre o patrimônio cultural existente em Pernambuco, em Alagoas, e encontramos um mestrado que foi realizado em Pernambuco sobre a mandiocada, como uma tradição, uma prática de produção da farinha azeda e doce, que produz saberes, conhecimentos, como a territorialidade, da ancestralidade, que são fundamentais para o sentimento de pertencimento a um grupo de matriz africana. Então, a sequência de fazeres descrita pelo menino corresponde ao que caracteriza essa tradição da cultura popular de matriz africana, que inicia na colheita da mandioca, passa pelas etapas da raspagem, ralagem, descanso no paiol, prensagem, peneiragem, cozimento, peneiragem novamente, armazenamento do produto e consumo. E é uma prática tem uma prática que acontece uma vez por ano, a mandiocada, em que as famílias se reúnem em uma das casas da farinha e faz todo esse processo, e as crianças participam e têm papéis específicos, né? E elas, ao lado das mães e avós, elas participam de todo o processo, usam faca, cantam, enfim, fazem parte. No final, faz parte também a dança, né? Que eram danças e cantigas que eram feitas desde os antigos. Eu vou parar por aqui, não vai dar para falar dos contributos, vou deixar só para mostrar as referências que tratam dessa pesquisa. Estão nesses 2 slides. E me desculpar se eu extrapolei o tempo. Então, eu já estou na tela, né? Você está me vendo, Lenira? Que bom. Então, gente, eu só posso agradecer, viu, Lenira? Muito bonito o seu trabalho, essa pesquisa que você traz, né? Que é um diálogo entre Portugal e Brasil,
entre Évora e Penedo. Penedo é ali na Lagoas, né? Ali foz do Rio São Francisco, que atravessa o Brasil, que traz nas suas águas muitas histórias, muitas tradições, muitas culturas, e como que esse diálogo é fundamental e que esse diálogo entre essas nossas culturas, né, possam se dar de uma forma mais horizontal, em que a fala dessas crianças, o saber dessas crianças que ali vivem, sejam expressos, né? Que as crianças possam dizer a palavra e dialogar em condições de horizontalidade com os adultos brasileiros e europeus. Então, eu quero te agradecer muito, viu, Lenira? E aí a gente vai passar a fala agora, né, para dialogar, talvez, com a fala da Lenira, com a pesquisa que ela trouxe, tão bonita, a gente vai passar para uma professora da região ribeirinha de Belém do Pará. Ela vem como um vídeo, né, dessa professora. Então, acho que o vídeo já está por aí. Já pode começar? Gostaria de ler algo para que vocês também pudessem refletir, ou seja, todos nós pudéssemos refletir um pouco, que é a sabedoria da terra, a sabedoria da água, a sabedoria da mata, elas possam nos inspirar, nós adultos, tá? Essa mesma relação que a criança ela tem com essa natureza, que a criança se sente bem ao cuidar, ao brincar, aos conhecimentos que a criança tem sobre a natureza, que nós possamos ter essas possibilidades de reinventar essa infância, o brincar também, que é o quintal da infância. Seja que o mundo seja maior que o mundo, como diria o poeta Manuel de Barros. Obrigada, gente. Então, gente, depois de assistir a esse vídeo, né, dessa professora ribeirinha, que está ali, né, nessa região aí de Belém do Pará. Às vezes, quando as crianças dessa região vão para a escola, elas ficam também distanciadas do território, né? Elas ficam emparedadas. Então, essa professora está aí buscando caminhos de devolver, né? De manter as crianças em conexão com o território. E aí, essa sabedoria das crianças é a sabedoria que vem das matas, das águas, do fogo, do ar. Eles são saberes ancestrais, né? Então, a gente, para tratar dessas questões, a gente vai trazer agora, para aprofundar, para trazer as reflexões, nós vamos trazer a professora Ana Patrícia Nogueira. Ela é colombiana, ela é doutora em Filosofia da Educação e Estética Ambiental. É professora da Universidade Nacional da Colômbia. É diretora do Grupo de Investigação em Pensamento Ambiental e é coordenadora da Rede Latino-Americana de Pensamento Ambiental. É uma alegria receber você, viu, Patrícia? A palavra é sua. Bueno, yo voy a comenzar presentándome, aunque creo que Lea me presentó, pero no escuché bien tu presentación. Yo quería solo decir que soy una maestra de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 45 años y que desde hace 35 años comencé a trabajar un pensamiento ambiental sur, latinoamericano, aviayalense, un pensamiento ambiental que
buscara en primer lugar los orígenes de nuestra crisis planetaria y segundo que buscara también la manera de construir soluciones a esta crisis planetaria. Entonces, desde este pensamiento ambiental que yo considero, hemos venido construyendo un grupo a nivel de todas las Américas profundas en las que habitamos y de los lugares que realmente nos interesa desde los cuales hablamos, los lugares que también hablan, nos han hecho a nosotros y nosotros hemos configurado estos lugares desde los cuales hablamos. Sin más preámbulos, les quiero decir que este pensamiento ambiental hace una crítica profunda a la separación hombre-naturaleza, no humano-naturaleza, sino hombre-naturaleza. Ese concepto de hombre es un concepto eurocentrista, así como el concepto de humanidad, y por tanto, desde ese concepto y desde esa separación que se da desde los orígenes de la civilización occidental entre hombre y naturaleza, y un concepto de naturaleza no heracliteano, sino un concepto de naturaleza como un mundo aparente, es más un concepto de naturaleza muy platónico, en donde la naturaleza es mera aparición, la naturaleza es incluso ilusa, es incluso una ilusión y por tanto está en nuestra imaginación, y es engañosa. Todo lo que viene del mundo sensible es engañoso, decía Platón. Entonces, indudablemente, esto que estoy planteando muestra cómo desde los orígenes de la civilización occidental hay esa separación, pero una separación que va moviéndose a lo largo del despliegue de la civilización occidental y va generando, por supuesto, distintas formas de relación con esa naturaleza de la cual no podemos obtener verdades, esa naturaleza de la cual no podemos obtener conocimientos, porque dentro de la civilización occidental esa separación y esa objetivación de la naturaleza nos convierte a nosotros en hombres que estamos por fuera de la naturaleza, metafísicos, al estilo de Ícaro, que es uno de los mitos más importantes digamos, de los orígenes de la crisis civilizatoria. Y nosotros, como esos Ícaros, hemos volado por encima de la Tierra, de la naturaleza, de nuestro planeta, planeándolo desde arriba, organizándolo desde arriba. Ahí sí, dentro de una concepción absolutamente ilusoria, y es haber creído que ese hombre, ese sujeto, como ya se va a llamar desde el siglo XVII con Descartes, ese sujeto va a ser capaz no solamente de dominar el planeta, de dominar la diáspora extraordinaria, absolutamente compleja y sagrada de la vida, cree que la va a poder dominar. Y por eso, en la educación, sobre todo en la educación occidental que se instala a partir de la Revolución Industrial, poquito antes de la Revolución Industrial, es una educación que está configurada y construida en Europa para dominar esa naturaleza objeto, esa naturaleza que ya se está viendo desde el siglo XVII y XVIII meramente como recurso disponible para satisfacer las necesidades de ese hombre y de esa humanidad blanca, de esa humanidad logocentrista, eurocentrista y antropocentrista. Con esas ideas es que desde el siglo XV vienen aquí a esta maravillosa región que ellos llamaron América, pero que tiene muchísimos nombres de acuerdo a muchísimas maneras de relación de las comunidades originarias con estas tierras, de esas comunidades territoriales, en donde la comunidad no es solamente los humanos y las humanas, sino que también son animales, plantas, montañas, son también
por supuesto ríos, son también todo el territorio. La comunidad territorial es una comunidad ampliada o es un concepto de comunidad que no es el de la antropología inglesa, sino que es fundamentalmente un acontecimiento maravilloso y es la relación profunda de todos con todos y todas con todas y todo con todo. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo quiero plantear aquí es que uno de los orígenes de la crisis planetaria que estamos viviendo hoy está instalado en la educación, en las estructuras profundas de la educación. Es decir, está instalado nada menos y nada más que en el proyecto que sigue estando presente en la educación, sobre todo urbana de nuestras ciudades, y también en algunas propuestas de etnoeducación, que son propuestas que están presentes a lo largo, por ejemplo, en Colombia. Después de en 1991 se hizo una constituyente donde se habló de la urgencia de pensar que Colombia era un país diverso y era un país de regiones y era un país de múltiples culturas, pero eso se quedó en la Constitución. Se habló incluso de la idea de una etnoeducación, de una etnopedagogía, ese tipo de cosas, pero se continuó haciendo a través de la educación con niños y niñas pequeños, de la educación con niños y niñas un poco más grandes, de la educación con jóvenes, de la educación con todos y todas. Se comenzó a hacer una educación que ha cumplido muy bien su proyecto y es irnos separando cada vez más de la naturaleza viva, de la naturaleza como tejido complejo de existencias, de la naturaleza a la que pertenecemos, de la naturaleza que somos, de la que estamos hechos. Y esa fractura, esa herida profunda que los niños y las niñas reciben desde que entran, ¿no es cierto?, en todo el sistema educativo que está muy presente aún en esta América colonizada, por supuesto, desde el mismo siglo XV-XVI, comienza a ser colonizada por la idea, por esa idea que trae Europa consigo desde muchos siglos antes de la separación entre humanos y naturaleza, pero no solo de la separación, sino de que si no tenemos racionalidad, no somos humanos. Por eso la palabra infancia es una palabra que tiene un problema, no solamente desde el punto de vista de la etimología de la palabra infancia, que significa sin voz, sino de lo que esto expresa dentro del proceso de colonización. ¿Por qué nos llaman a todos, a las comunidades originarias que encontraron los españoles, los portugueses, los ingleses, los alemanes, los italianos, todos los que vinieron a hacer la colonización, toda la Europa imperial encuentra, ¿cierto?, que en las comunidades originarias no hay infancias? La infancia es un concepto eurocentrista porque significa que el niño, la niña, las crianzas, como se dice en portugués, ¿cierto?, no son humanos hasta que no tienen una voz, pero una voz que es la voz del logocentrismo, la voz de la razón. Porque los niños y las niñas, todos los seres vivos, tenemos voz, ¿sí? Pero es la voz de la naturaleza, es la voz, es la diversidad, la poliversidad, la multiplicidad de las voces de ese tejido, de ese entramado de la vida, del cual nosotros somos meramente un tejido. Pero la educación comienza supuestamente a darnos voz. Y nosotros desde pequeñitos, desde niños, desde muy, muy pequeñitos y muy pequeñitas, empezamos ya a creer, ¿cierto?, que esa voz que nos está dando el maestro, la maestra, la madre, el padre, también colonizados, ¿sí?, desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, esa voz
va a ser la voz que nos va a permitir el acceso, por ejemplo, a los conocimientos, el acceso a los derechos, el acceso a la libertad, el acceso al poder, el acceso al dominio y el acceso, por supuesto, a llegar a ser mayores de edad. No olviden que un filósofo precisamente de la gran ilustración europea que colocó al hombre como centro profundo de todo lo que aconteciera en este planeta, el hombre como el rey, ¿no es cierto? Gracias a esa razón instrumental, a esa razón pura que empezó a desplegarse en el mismo siglo XVII y XVIII. Me estoy refiriendo a Emmanuel Kant. Ya hablaba de que llegar a ser mayor de edad, ¿no es cierto?, era salir de la condición de menor de edad, de la cual habíamos sido culpables a través de la religión, a través de creer que otros tenían, digamos, que enseñarnos las cosas. Kant no se dio cuenta de lo que estaba diciendo y de la profundidad de lo que estaba diciendo, pero interpretando esa propuesta de Kant en su conferencia Respuesta a la pregunta que es la ilustración, perfectamente uno podría pensar que el proyecto de la educación en América, en esta América profunda, tendría que ser, primero que todo, el reconocimiento de que los niños y las niñas, los seres humanos y por supuesto lo no humano, desde que nacemos tenemos voz. No somos infantes, sino que tenemos voz. Y por tanto, si tenemos voz, no es que haya un gobierno o Naciones Unidas o una conferencia mundial de derechos humanos que nos otorgue derechos, sino que nosotros nacemos con los derechos. Es decir, el solo nacer ya nos da derecho. Es decir, y el concepto de derecho es un concepto que hay que cuestionar porque también hace parte de todo el sistema colonizante y colonizador que ha venido entrando incluso en los discursos ambientales, sobre todo en los discursos ambientales oficiales, en los discursos de Naciones Unidas, en los objetivos del desarrollo sostenible, en los objetivos del milenio. En todos esos discursos está presente ese logocentrismo, está presente ese eurocentrismo y el proyecto que no se ha acabado de continuar con el proceso de colonización, incluso ahora utilizando los mismos vocablos que comunidades originarias de la América profunda, por ejemplo, comunidades originarias cunas, comunidades originarias quichuas, comunidades originarias mapuches, aymaras, misac, mayas, aztecas, comunidades originarias que aún estamos presentes en América Latina, ¿cierto? En esta América profunda, perdón, porque América Latina es el nombre que se le da a América proveniente precisamente de todo el proceso de colonización en esta Via Yala profunda, ¿no es cierto? Indudablemente hay una idea muy distinta de educación. Ya las personas que me antecedieron cuando estaba escuchando las que no pude escuchar muy bien las intervenciones de las demás personas porque creo que hay un problema técnico, de sonido, etcétera. Pero yo pensaba que realmente toda esta propuesta que se está desplegando, que se viene desplegando desde hace mucho tiempo, solo ahora la estamos comenzando a visibilizar en nuestras universidades, en la academia, porque la misma academia ha sido un proceso de colonización terrible, ¿no es cierto? Un proceso de colonización terrible, ¿para qué? Para educar a los niños y niñas en otra voz, en la voz de una razón dominadora, de una racionalidad explotadora del mundo de la vida, de una racionalidad que no se pone límites, que es la racionalidad del desarrollo y del capitalismo, que no se ponen límites en la explotación, y no solo en la explotación, sino en la devastación y en la destrucción de la vida a la cual nosotros y nosotras pertenecemos, y
y los humanos y las humanas europeas también, ¿no es cierto? Solo que ellos y los Estados Unidos aún están absolutamente metidos en ese gran ideal de creer que somos capaces de dominar las fuerzas del planeta, las fuerzas del cosmos, cuando por el contrario, nosotros somos solo menos que un granito de arena en la inmensidad del universo. Y por supuesto en la profundidad y en la complejidad de este planeta. Gente, a Patrícia parece que caiu, né? Então estamos nós aqui outra vez. Eu acho melhor a gente dar continuidade, inclusive assim, a fala dela foi tão linda, né? Foi tão bela. Bom, gente, eu queria primeiramente dizer, assim, agradecer muito a professora Patrícia, mesmo ela não estando aqui, né? Agora ela caiu, não é possível. Mas, assim, dá muita vontade mesmo que a gente possa estreitar os nossos laços com a América Latina, né? Tudo isso que ela nos contou, nós não aprendemos nada disso na escola. Nós não aprendemos nem sobre os nossos próprios povos brasileiros. Realmente é um esquecimento. Nós somos submetidos a um processo de esquecimento. Então, agora, a gente está aqui com a Mariluze, né, Mariluze? Sim. E a gente vai apresentar um vídeo, depois nós vamos apresentar um vídeo da Colômbia, que é muito lindo, é um vídeo da Zarcu, é uma jovem indígena aruaco de Sierra Nevada, de Santa Marta, na Colômbia, lá no norte da Colômbia, no final da Cordilheira Andina, e é lá que vive a Zarcu. E ela tem 14 anos, a Zarcu, e ela mandou esse vídeo para nós. Hola a todos y a todas. Mi nombre es del Costero Izquierdo, soy del pueblo aruaco, estoy ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo, que eso está aproximadamente al norte de Colombia. En este espacio quisiera compartir un poco lo que es mi cultura, mi tradición del pueblo, de cómo nos enseñan a tener esa conexión y amor hacia la madre naturaleza. Pero antes de profundizar un poco sobre ella, sobre mi cultura en sí, quisiera un poco a que entiendan qué significa para nosotros la madre tierra, la madre Seneca. Ella simboliza la fertilidad. Para nosotros la madre tierra es el planeta y su conjunto. Nosotros somos tierra y somos hijos de la madre tierra. Ella es nuestro hogar, de ella vivimos. Ella es fuente de vida y es la única que nos da vida. Es la que nos da alimento, nos da agua, nos da todo. Nosotros somos sus hijos y siendo así, desde que estamos aquí nos dieron una misión. Desde el principio de la historia, Caxerancua, que es el padre del universo, el creador del universo, nos dejó una misión y era ser guardianes de la naturaleza. Y esto lo que implica es cuidar, amar, preservar, respetar a la naturaleza, respetar a los animales, respetar las plantas, las montañas, el agua, todo. Y esa es nuestra misión. Desde la ley de origen, el Kusamu, que es donde está guardado todo el conocimiento, las leyes propias de nosotros. Mediante eso, desde la niñez nos enseñan lo que es cuidar a la naturaleza. No tenemos una educación diferente y es
la teórica práctica, es donde nos hablan, nos transmiten con conocimientos de manera oral y los ponemos en acción, como por ejemplo hacer los oficios de la casa, hacer los oficios, por ejemplo, tejer una mochila. La mochila, mediante esto, tejemos nuestros conocimientos, guardamos nuestras metas, guardamos nuestros sueños. Ahí tejemos lo que es nuestra vida, es como nuestro diario. También ahí marcamos lo que son los códigos de la naturaleza, mediante los dibujos. Ahí guardo todo lo que es la naturaleza, todo, por ejemplo, el animal, están las plantas, las montañas representativas mediante la mochila. La mochila es algo más sagrado donde tenemos más conexión con la naturaleza. Además de esto, también nos dan una educación mediante las danzas. Al momento en que bailamos, no solo nos divertimos, no solo nos movemos, o no solo bailar por bailar o dar movimientos por sí solos. Detrás de cada baile hay un significado, hay una historia. Contamos la historia de los animales, de la creación de este mundo, de la creación de los árboles, contamos la historia de los cerros. Así que la danza también es una educación donde nos hace tener esa conexión de amor y afecto con la naturaleza. Y otra cosa es que es al momento de retribuirle, de hacerle su saneamiento. Esto lo hacemos mediante pagamentos con los magos mayores, las autoridades mayores, quienes son los que nos hacen tener una conexión más espiritual con ella. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el entorno en medio de árboles, generalmente uno agarra una fruta por sí sola o coge el agua normal, pero nosotros nos enseñan desde pequeño que antes de nosotros pisar una tierra, de agarrar un fruto de un árbol, o por ejemplo de agarrar el agua, recoger, bañarnos con el agua, antes de eso debemos pedir permiso para agarrarlo. Aquí nosotros consideramos que la piedra tiene vida, los árboles tienen vida, ellos son nuestros hermanos mayores. Son los que verdaderamente nos enseñan cómo cuidarlos. Nosotros somos apenas un elemento más dentro de la naturaleza y como tal tenemos función, tenemos deberes. Generalmente en el occidente nos dicen tenemos más derechos y no le damos derecho a la naturaleza. Derechos como cuáles: derecho a talar el bosque, derecho a quemar un bosque, derecho a la explotación de minería. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, pero no nos damos cuenta del derecho que tiene la naturaleza, la madre naturaleza, nuestra madre. Y mediante eso, pues, tenemos que entender que el árbol, que las piedras son nuestros hermanos mayores. Uno piensa, no, la piedra es un ser inerte, es sin vida, pero nosotros decimos tiene vida, tiene una energía, transmite energía. Son los que verdaderamente son los personajes principales de aquí de la naturaleza, son los protagonistas, los animales, el jaguar como guardián de los cerros, el colibrí, el teruna que nos trajo la hoja de ayo a los indígenas, nos trajo por ejemplo las aves que tienen su función. Si nosotros le cortamos su función o la misión que tienen ellos, va a haber un desequilibrio aquí en la naturaleza. Ahora quiero extenderles una invitación y es que para los indígenas, para mis hermanos indígenas y los no indígenas, a que sigamos cuidando la naturaleza, a que sigamos siendo guardianes de ella. Quiero que sigamos extendiendo lo que son nuestras culturas, aprendamos a cuidar de ella. Mediante eso aprendamos a entender lo que nos dice la madre tierra, a entender lo que nos dice el agua, al momento cuando el agua nos está pidiendo auxilio, nos está pidiendo ayuda de que la cuidemos, de que no la retengamos. Cuando el cerro nos grita, nos habla, aprendamos a comprenderlo, entendamos a comprender nuestro territorio, de por qué existimos, de por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. No destruyamos lo que nos da vida, que es el agua, que es la madre tierra, que es nuestra fuente de vida, que es sagrada. Então, o que a gente pode agora é, primeiro, comentar essa beleza que é o vídeo da Zarcu, pedir desculpas
pelo fato da professora Patrícia Nogueira não estar aqui de novo com a gente, né? Ela fez uma bela fala, ela nos ajudou muito a entender o que é a América Latina. Ela trouxe a Zarcu, que vive lá no norte da Colômbia, já descendo, lá dos altos das montanhas, já desce para o Caribe, né? Para aquele mar do Caribe. E nós vivemos de costas, muitas vezes, para a América Latina, e, na verdade, nós vivemos um grande esquecimento da nossa ancestralidade, né? Nós somos pueblos hermanos, nós temos a mesma origem, nós sofremos um mesmo processo de colonização, que foi duro, que foi árduo, né? Que provocou o genocídio de muitos povos na América. E nós não temos ressentimentos, porque não é o caso, mas nós queremos espaço para que essas nossas culturas, os nossos valores, a nossa relação de pertencimento com o território, a nossa relação de pertencimento a um povo, a uma cultura, que esses valores de cidadania, de florestania, se afirmem no Brasil, ganhem espaços, né? De fato, se constituam como bases nacional curricular. Aliás, nós somos muitas culturas. No Brasil, nós falamos 365, nós somos 365 etnias e nós falamos 274 línguas hoje no Brasil, sem falar dos nossos povos tradicionais, as nações quilombola, ribeirinhas, seringueiras, jangadeiras, que têm valores, que têm costumes, que têm modos de viver pautados em princípios de amizade, de bem viver, de viver em paz e não de viver em guerra, como é a civilização em que a gente vive ocidental, que impera, né? Nós temos hoje uma guerra devastadora na Palestina, a gente tem acompanhado o sofrimento do povo palestino, a gente tem um Haiti em guerra, em sangue, a gente tem Cuba, que hoje já começa a ter problema de alimentação para a sua população. Enfim, que projeto é esse que a professora Patrícia Nogueira tanto falou? É uma cultura, né? E é um modo de entender a vida que entende que a natureza é matéria-prima morta para a produção de mercadoria e que os povos são força de trabalho a serviço dessa lógica mercadológica, né? Então, agora, eu me estiquei aqui, acabei fazendo um discurso que não era para eu Mas fazer. foi lindo, Leia, foi bonito. A gente precisava fechar, né? Toda Mas essa agora a beleza gente vai noite. fechar, não é, Frê? Fala aí para nós, como é que é Vamos. mesmo que a gente Agora a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente teve vários problemas técnicos, eu sei que dificultou um pouco, né? A beleza do nosso evento nesse primeiro dia, mas ela estava aí, a gente teve vídeos muito bons, falas potentes. Agora, então, a gente vai fechar de um modo poético, né? A gente vai chamar a Mariana Benchimol para ler um poema dobrado, e aí, depois da leitura dela, a gente vai parar para o almoço, né? Então, isso vai ser mais ou menos 12:30, a gente vai fazer o horário de almoço de 12:30 até as 2h. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter o momento do interregno, que era o momento que estava na nossa programação. Então, 2h a gente volta nos GTs. Mariluz, acabei tomando a sua fala aí, mas é por causa dessas circunstâncias todas, estamos aqui no improviso, mas juntas, porque isso é que é a metodologia decolonial teórico brincante, é coletivo, está todo mundo junto aqui, ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso aí. Então, eu acho que é isso, apesar de todas as dificuldades que a gente teve, a gente fecha agora com um momento artístico, poético, e vamos parar um pouco, e 2h a gente volta nas salas dos GTs, tá bom? É isso. Vai lá, Mari. Bom dia para vocês. Vou ler uma pequena história dobrada para a gente terminar essa manhã em celebração. E ela diz assim: quando encontro contigo, é sempre uma inspiração.
Eu revejo os meus atos com toda a boa intenção. A sabedoria fala com a voz do coração. É por isso que as palavras se transformam em emoção. As palavras plantam em mim as sementes do pensar. Irrigada de afetos, me ponho a germinar. Num instante, já dei frutos e até flor perfumada. Tudo brota na cabeça de quem vive a vida alada. Aprendi que a liberdade precisa ser adubada. Alimente a sua mente durante a sua jornada. Desejo um bom almoço para vocês e nos vemos à tarde. Obrigada. Então, é isso, né, gente? Mariana acabando, né, o seu trabalho, a gente fica aqui. Dá boa tarde, né, gente? Acho que chega, todo mundo aí de casa, bom almoço. Ai, um bom almoço, bom almoço. Bom almoço a todos e até daqui a pouco. Até 2 horas, gente. 2 horas temos Isso, IGTs. a gente chega de volta. Obrigada, Mariana, pelo seu poema dobrado. Lindo, Mário. Muito Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Mário Boa Lúcia, tarde. pela abertura. Isso, Leia pela parceria e vamos. isso. À todo tarde tem mundo. mais.